As leis que nós achamos em Romanos são lei do pecado, Das Gesetz, das wir im Römerbrief gefunden haben, ist Gesetz der Sünde, lei de Deus Gesetz Gottes, e lei do Espírito. Gesetz des Geistes. Nós já falamos mais ou menos sobre esses temas, Und irmãos. über diesen Thema haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Não dessa maneira, Nicht genauso wie wir jetzt. mas já werden, falamos. Aber wir haben schon darüber gesprochen. Só que eu creio que quando Deus nos dá uma revelação, Aber wenn Gott uns eine Offenbarung gibt, aquilo pode fazer a gente penetrar e ser liberto, können wir talvez, né? tiefer reingehen und dann befreit werden. Então, pastor, o que é ser santo? Pastor, aber was ist heilig sein? É viver em Cristo. Das heißt, in Christus leben. Em Cristo. In Christus. Olha o que a Bíblia diz. Schaut an, was die Bibel sagt. Portanto, eu vou ler inteiro, amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Porquanto o que era impossível a lei, essa lei aqui de Deus, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. So ist nun nichts, so ist nun nichts Verdämmliches an denen, die in Christus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, hört so, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz, guck mal, des Geistes, des Lebens in Christus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das Gesetz, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleische verurteilte. Sehr kompliziert. Amen? Hast du was verstanden? Ich auch nicht. Amen? Você entendeu alguma coisa? Nem eu. Amém? Assim não. Mas nós vamos... So, wenn wir das lesen, können wir schon O verstehen. tema hoje é isso. Aber genau das, darüber werden wir Sa- reden. Esses 3 versículos, esse é o nosso tema. Diese 3 Versen ist unser Thema heute. O que você encontra nesses 3 Was versículos? findest du in diesen 3 Versen? Você encontra a palavra lei do pecado. Gesetz der Sünde. Não tem aqui? Haben wir gelesen? Tem a lei do Espírito de vida. Gesetz des Geistes. E tem a lei, simplesmente lei. Gesetz. Quando a Bíblia fala de lei, está falando da lei que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Wenn du in Amém? der Bibel liest über Gesetz, heißt der Gesetz, was Gott Moses gegeben hatte, das früher. Das ist der Gesetz Gottes. Êxodo 31:18, depois nós vamos entrar nisso, está escrito isso. Amém? Im 2. Buch Mose steht das geschrieben. 31:18. Amém? Deus deu essa lei para Moisés e o próprio Deus escreveu com o dedo dele essa lei. Und Gott selbst hat mit seinen eigenen Fingern diesen Gesetz geschrieben. Mas o Moses engraçado gegeben. Und das Lustige daran ist, é que essa lei, dass diesen Gesetz, e não sou eu que disse, não das ajudou sage nada. ich nicht, aber es hat nicht viel geholfen. Não ajudou Hat gar nichts geholfen, para vencer. die Sünde zu besiegen. O próprio Paulo disse que essa lei acusa, mas não faz nada. Paulus selbst sagte, diese Gesetze von Gott waren nur da, Menschen anzuklagen, richten, anklagen. Essa lei é para mostrar o quanto Deus está irado comigo Diese e com Gesetz você. ist dazu da, damit wir sehen können, wie Gott sauer auf uns ist. Mas Aber ajuda em que sentido? hilft uns in welchem Sinn? É o raio-x. Raio-x. Ultraschall. Ein Ultraschall. Né? Quando você quebra o osso, você não sabe que quebrou o osso. Como eu não sabia que Wie quebrei zum meu osso. Beispiel, wenn du den Knochen kaputt machst, dann kannst du nicht sehen, wie das kaputt ist. Meu braço estava lá embaixo dia quando eu Arm acordei. irgendwann war ganz unten. Fui lavar meu rosto, eu tive que levantar meu braço. Wollte ich meinen Arm hochheben. E eu fui no médico, Da war ich beim Arzt. descobri que estava quebrado o meu Da habe ich ombro. gesehen, dass mein hier oben kaputt war. Porque raio-x. Wegen dieser A Ultraschall. lei de Deus é o raio-x. Das Gesetz Gottes genauso wie ein Ultraschall. Sem raio-x não dá para fazer nada.
Ohne einen Ultraschall können wir nichts machen. Mas o raio-x também não resolve o problema. Aber das Ja, löst oder? das Problem auch nicht. Er zeigt Só o raio-x já resolve o problema? einfach den Ultraschall kann man schon ein Problem Mas sem raio-x dá para resolver o problema? Aber ohne das können wir die Probleme lösen Não. auch nicht. Ué, Wir wissen dá? nicht, woran der Problem liegt. Então você vê que essa lei precisava vir sim. Deswegen es war dann notwendig, dass dieses Gesetz da kam. Então não existe uma igreja que diz eu gosto mais do Novo Testamento. Deswegen es gibt keine Gemeinde, wo die sagen, ich mag lieber dem Neuen Testament. Porque antigamente, quando Jesus estava na Terra, Weil früher, wo só viu o Antigo Testamento e ele viveu bem. weil Jesus hat nur das Alte Testament darüber gesprochen. E ele hat viveu. gelebt. Agradou Mit a dem Deus Alten em Testament. tudo. Mit ihm alles hat Gott gefallen. Mas o Novo Aber Testamento der Neue Testament é a solução. ist die Lösung. Por quê? Wieso? Jesus não pode ficar em último lugar, Der Jesus kann nicht in der letzten Platz bleiben. nem em terceiro. Auch nicht in der dritten Stelle. Ele tem que ficar em primeiro lugar. Er muss in der ersten Stelle sein. Então, quando ele vem há 2000 anos atrás, Deswegen, wo er vor 2000 Jahren gekommen ele ist, tem que chegar chegando. ist er gut angekommen. Porque ele é o Richtig. Filho de Deus. Weil er Gottes Sohn ist. A Bíblia diz, a lei veio com Moisés. Die Bibel sagt, der Gesetz kam durch Moses. Já foi bom, Moisés, Es war schon obrigado. gut, danke Moses. Mas a graça e a verdade foi Jesus que trouxe. Aber die Gnade und die Wahrheit, das hat Jesus mitgebracht. João 1,14. Johannes 1,14. Talvez um dos nossos maiores erros Gleich einer der größten Fehler von uns é que a allen, gente pensa que a graça é um jovem de óculos, magricelo, caindo nos pedaços, quase já morrendo. und wir stellen uns vor, dass die Gnade Gottes einfach so ein Vergleich für ein junger Mann, der ganz schlank ist, eine Brille trägt und ganz schwach. As pessoas falam, graça, graça, eu posso fazer o que eu posso. Viele Leute Que da draußen sagen, oh, die Gnade, Gnade, ich kann alles machen. graça! E você vê no rosto das pessoas a fraqueza. Du schaust die Person und siehst, wie schwach die sind. Mas a graça é um varão de guerra de Aber die Deus. Gnade Gottes ist eine mächtige Sache. A graça é Die forte. Gnade ist eine starke Sache von Gott. Tanto é que eu nem gostava da palavra graça. Und früher mochte ich das Wort gar nicht. Porque as pessoas tinham banalizado. Weil die Leute haben dieses Wort irgendwie ignoriert. Mas lendo Romanos, eu vejo Aber wenn que wir é bonita a lesen, graça. wie schön es ist, die Gnade von E ela é Gott. forte. Und die ist auch sehr stark, Porque Deus é forte. weil Gott stark E ist. quem trouxe a graça, diz a Bíblia, foi Und Jesus. Jesus ist derjenige, der die Gnade Gottes mitgebracht hat. O que é a lei do pecado, Aber irmãos? was ist das, die Gesetz der Sünde? Eu não sei se você está trazendo aqui um caderno, às vezes, não Ich sei o weiß que nicht, que. ob du einen Stift habt oder Qual é einen o Heften seu mitbringst. propósito? Oder wenn du hier kommst, Se welche você tem Vorhaben. um caderno em casa, Ob du ein Heft zu Hause hast. se você tem um caderno aí para se anotar tudo, Ora, ou se essas heute folhas ein só vai Heft. pro lixo depois. Ob Tô du ein brincando. Heft hast. Esse é o ensinamento provocativo, amém? Para provocar você para você aprender Ich melhor. sag nur so, damit ihr euch provokativ fühlt. Amém? Damit ihr noch mehr Eu espero que Sachen für essas Gott folhas macht. não estejam no Ich hoffe, dass lixo. dieser Blätter nicht in Müll ist, ne? Dass ihr alles Eu schön espero que todas einheftet. essas folhas você ainda tenha, porque hoje eu fui lá no Real, R$3,99 para comprar folha para fazer. Weil folha. heute war ich beim Real, ich habe das Não tô gesehen, brincando. 3,99 diese Blätter zu kaufen. E a Deswegen ich patrona hoffe. custou 20 na Amazon. Und die Tinte war 20 € bei Amazon. Amém? Então, irmãos, olha aqui. Nós temos 3 coisas que nós vamos estudar no dia de hoje. Wir haben 3 Sachen, die wir heute darüber lernen werden. Mas para você entender, Aber damit du es verstehst. todo mundo conhece a lei da gravidade. Quem conhece? Como é que fala em português e alemão, gravidade? De Gesetz der Schwerkraft, né? Se Gesetz eu der jogar qualquer Schwerkraft. coisa aqui, vai cair, não vai ficar voando. Ja, wenn ich Amém? irgendwas Todo hier mundo conhece isso. schmeiße, dann wird das runtergehen, ne? Só para você entender. Nur damit du es verstehst. Por exemplo, se eu tiver 68 quilos aqui na Terra, Zum Beispiel, wenn ich 68 Kilo auf dieser Erde habe, em Júpiter, que é um outro planeta, né? Eu vou ter 159 quilos. Jupiter em alemão? Jupiter werde ich 159 Kilo haben. Vegan, né? Wiegen. Por quê? Porque a lei da gravidade em Júpiter é diferente. Weil der Gesetz in Jupiter ist eine ganz andere Sache. Amém? Quem tá entendendo? Versteht ihr das? Então, a massa do seu corpo nunca muda. Also, so wie das aussieht, dein Sua Körperaufbau, Masse. die Masse von deinem Körper wird sich nicht ändern. Aber der Gewicht, Massa não é a mesma coisa que peso. denn die Masse, die du hast, ist nicht genauso wie dein A Gewicht. gente usa do mesmo jeito. Wir gebrauchen das gleich. Mas massa, na Lua você tem a mesma massa.
Im Mond hast du die gleiche Masse in Em dir. Júpiter, o Anderson é forte também. In Jupiter ist Anders auch mal sehr stark. E o Jorge, Und George. todo mundo aí. Mas o peso deles não é em todo lugar o mesmo. Aber deren Gewicht ist nicht überall gleich. Zum Beispiel Mond, Porque o Jupiter. peso é o tanto que a gravidade te puxa para baixo. Amém? Weil dieses Gewicht ist genauso da als Kraft. Como é que faz a palavra? Die Schwerkraft, was dich nach unten zieht, das ist Gewicht. Amen? Schwerkraft zieht dich nach unten und das ist dein Gewicht. Wie viel du nach unten gezogen wirst. Amen? Em Marte, só mais 2 exemplos. Em Marte, eu teria 26 quilos. Im Mars, como é que chama em alemão? Mars. Mars. Da hätte ich 26 Kilo nur. E em Plutão eu teria, 9 Pluto quilos. hätte ich nur 9 Kilo. Que benção, hein? Quem quiser emagrecer, 9. Tá entendendo, irmãos? Só para você entender, ok? Ihr seht ja, dass überall ein anderes Gewicht ist, ne? Die Então, Schwerkraft ist anders. quando eu mudo de lugar, Wenn ich meinen Ort wechsle, Ort, a lei geschrieben, muda também. die Gesetze verändern sich auch. Então, em vez de eu querer mudar as leis, Stattdessen, dass sich die Gesetze umändern, é só mudar de lugar. ich muss einfach nur den Ort wechseln. Eu não posso trazer para a Terra, eu dizer, eu queria tanto que a Terra fosse a Lua. Ich kann nicht erst sagen, ich wünsche mir, dass die Erde auf einmal ein Mond wird. Não, a Terra é a Terra. Die Erde ist eben Erde. Por isso que eu sempre digo, o mundo é o mundo. Deswegen sage ich immer wieder, die Welt da draußen ist eben die Welt da draußen. Es wird sich auch nicht ändern so Por auf que nós einmal. ficamos dizendo, o mundo é o mundo? Wir können nicht merken, was die Menschen da draußen machen, das ist Mas die o que, Welt. que eu posso mudar? Aber was kann ich verändern? Eu posso mudar onde eu vivo. Ich Na kann minha ändern, wo ich lebe in meinem Leben. A lei do pecado, Das Gesetz der Sünde, ela trabalha na carne. sie arbeitet im Fleisch. Na carne. Fleisch. Então vamos chamar isso aqui, essa dimensão de isso aqui, carne. Amém? Wir sagen jetzt so, die Dimension heißt Fleisch. E a carne, na carne, é a lei do pecado. Und im Fleisch ist der Gesetz der Sünde. Nada vai mudar. Es wird sich Nada vai nichts mudar. Não adianta ändern. se esforçar. A Du kannst carne, dich auch bemühen. É a Dein carne. Fleisch ist eben dein Fleisch. não adianta. Como eu expliquei, a carne é Wie ich a gesagt carne. habe, Fleisch ist Fleisch und lebt in Sünde. Desde Adão, Von o Adam, pecado, diz a Bíblia, hein, die Bibel sagt, reinou nos seres humanos. seit Adam hat die Sünde Geherrscht. in die Menschen geherrscht. Ok? Essa lei tem poder para operar na dimensão da carne. Und dieses Gesetz hat die Macht, über das Fleisch zu arbeiten. A lei do pecado Die Gesetz der opera na Sünde carne. wirkt im Fleisch. A lei do... Sim. E... que mais? Perdão. E quem vive debaixo da lei do Und wer pecado unter die Sünde lebt, das Gesetz der Sünde lebt, receberá salário bom. wird eine Belohnung bekommen. Que é o quê? Und was ist das? Morte Den Tod eterna. für die Que a Ewigkeit. Bíblia chama de segunda morte. Die Bibel sagt auch zweiter Tod. A Bíblia diz em Apocalipse, feliz é aquele que não participa da segunda morte. In Offenbarung steht geschrieben, glücklich ist derjenige, der nicht teilnimmt an diesem zweiten Tod. Poxa, eu já morri Oh, ich Uma bin schon pessoa já morreu? gestorben, man ist schon gestorben. e vai morrer de Und novo? da wird man nochmal sterben. Ja. Se a pessoa não andar com Deus, morre de Wenn novo. man nicht Já depois, no mundo dos mortos, morre de novo. Ja, wenn man nicht mit Gott lebt, wird den zweiten Tod geben. Mas então vai tudo apagar, eu simplesmente não vou mais existir? Heißt das, ich werde nicht mehr leben, existieren? Não. Nein. A pessoa vai queimar no lago de fogo, como a Man gente já wird falou. das verbrennen, dieses Feuersee. Para sempre. Für Ewigkeit. Para sempre. Für immer. Não é um ano, irmãos. Es ist nicht ein Jahr. Só isso já faz a gente respeitar Deus. Nur das konnten wir schon Gott respektieren. Não é um dia. Ist nicht nur ein Tag. As pessoas não conseguem ficar nem um dia sem telefonar. Man kann manchmal einen Tag ohne zu telefonieren. Nem um dia sem falar. Einen Tag zu reden. Nem um dia sem reclamar. Einen Tag ohne zu meckern.
E a eternidade espera Und aqueles que Ewigkeit warten auf die Leute, die nicht mit Gott não leben, obedecem a Deus. die Gott nicht gehorsam sind. E a Bíblia diz, infelizmente ou Und leider felizmente, oder so, die Bibel sagt, quem é santo, santifique-se ainda. wer heilig ist, soll sich noch mehr Quem heilig está machen. limpo, limpe-se ainda. Und wer sauber ist, soll sich noch mehr sauber Mas quem está machen. sujo, Aber wer dreckig ist, venha para Deus. kommt zu Gott. Sim, eu desejo que Ja, venha. das wünsche ich mir. Mas a Bíblia diz, suje-se Aber die ainda. Bibel sagt, mach dich noch mehr dreckig. Quem faz injustiça, Wer Ungerechtigkeit continue macht, fazendo injustiça. mach weiterhin. Por quê? Porque já estava Warum? no fim do livro. Weil das war schon am Ende schon Eu das já Buch. queria mostrar que ele não estava brincando. Gott da wollte schon zeigen, dass Então, er às nicht mehr am vezes, ele Spielen diz, war. vinde a mim. Manchmal sagt Gott, komm zu mir. Mas às vezes ele diz, continue no seu erro. Und manchmal sagt Gott, mach weiter deinen Fehler hin. Eu te ajudei. Ich habe dir geholfen. Todos os dias eu enviei Jeden Tag habe alguém. ich jemanden zu dir geschickt. Sempre tocando na mesma tecla. Immer das Gleiche darüber gesprochen. Sempre batendo no mesmo assunto. Immer die gleichen Themen Como gesagt. ele fala com Israel, vocês não me ouviram. Und ihr wolltet mich nicht hören. E Deus, ele não é um garoto de boné que faz o que a gente Und quer. Gott ist kein junges Kind mit einem Cape, der tut, was wir wollen. Ele é o Nein. rei dos reis. Er ist König des Königen. Olha o que a Bíblia diz. Guck mal, was die Bibel sagt. Deus... Gott, Calma aí na folha, irmão. Pra você ver aqui. Tudo aqui. Aqui. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então você vê, Gott sandte seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde, und für die Sünde und verurteilte die Sünde im Fleische. Jesus, ele não venceu o pecado no espírito. Jesus, hat die Sünde nicht besiegt, indem er im Geist Não é war, porque o pecado não está no espírito. weil die Sünde ist nicht im Ele Geist. venceu o pecado na carne. Nein, er hat die Sünde besiegt im Fleisch. Quem está entendendo? Wer versteht das? Então ele disse, é impossível na carne, todo mundo dizia, é impossível na carne, é impossível eu servir a Deus. Viele Leute sagen, es ist schwer im Fleisch Gott zu dienen. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Mas Jesus, ele ficou 33 anos nesse corpo e não pecou. Aber Jesus, er war 33 Jahre lang in diesem Körper, Fleisch, und hat nicht gesündigt. Por isso que Davi, ele não falou, eu só louvo o Senhor em espírito, que é bom. Deswegen sagte David, ich preise dich nicht nur, Herr, im Tem um Geist, salmo que eu fiquei assustado, Davi disse, a minha carne também te louva. aber er sagt, aber mein Fleisch wird dich auch anbeten. Por quê? Porque Isso. louvar a Deus no espírito e continuar pecando na carne é fácil. Weil dem Herr im Geist anzubeten ist einfach, aber dann im Fleisch sündigen, das ist ganz einfach, ne? Não. Nein, Jesus, ele, a Bíblia diz que Deus enviou ele num corpo. die Bibel sagt, Gott hat Jesus im Fleisch in die Welt gebracht, E não é no corpo. in Né? einen Körper. E todo mundo talvez dizia, aí ó, Jesus vai pecar, porque na carne ou no corpo, todo mundo peca. Weil man konnte sagen, guck mal, Jesus wird sündigen. Wenn alle Menschen im Fleisch bleiben, automatisch sündigen wir. Mas ele não pecou. Aber Jesus, er hat nicht gesündigt. Então ele venceu a lei do pecado Jesus hat diesen Gesetz der Sünde na besiegt, carne. weil er im Fleisch Por war. quê? Para não deixar desculpa. Wieso? Para mim, Damit keine Entschuldigung für mich ist, zu pra sagen, mim aber dizer, ah, mas ele era Jesus. Não, mas ele veio num corpo. damit ich nicht sagen kann, aber der war doch Jesus, aber er ist doch im Fleisch gekommen, Por wie quê? É wir importante a Menschen. gente saber isso, irmão. Das ist wichtig zu wissen. Porque tem pessoa que diz assim que aquele Jesus que estava na cruz era só uma farsa para tipo assim fingir que estava morrendo. Não, Jesus morreu Ja, mesmo. Ele viele Leute sofreu sagen, guck mesmo. mal, dieser Jesus am Kreuz, der tut nur so, ob dein Fleisch wäre. Nein, nein, er ist doch echt gestorben. Ele era 100% Deus e Er war 100% homem. 100% Gott und 100% ein Mann, Amém? Mensch. Nós temos também a lei de Deus. Wir haben auch ein Gesetz Gottes. Essa lei, Diesen Gesetz, ela veio para fazer o homem reconhecer o pecado. diesen Gesetz ist gekommen, damit wir Menschen erkennen können, was die Sünde ist. O pecado que sempre existiu no homem. Die Sünde, die immer in die Menschen gegeben hat, Mas ele não confessava e nem sabia que era pecado. aber die Menschen haben es niemals erkannt, auch nicht gesagt, dass die Sünde ist. Por isso que às vezes a gente se aproxima de Deus, eu e você, a gente fala, nossa, não sabia que isso era errado. Weil oft ist das so passiert, wo wir in Gottes Gegenwart gekommen sind, haben wir gesagt, boah, ich wusste gar nicht, dass das eine Sünde war Por quê? am Anfang. Porque a gente Wieso? estava debaixo de uma outra lei. Wieso? Weil wir ganz unter anderem Gesetz waren. Mas veio a lei de Deus. Aber dann kam der Gesetz Gottes. Só que a lei de Deus é só
E isso tem que ser. Ela não é só, ela aponta o dedo. Den Gesetz Gottes dazu da, den Finger zu zeigen. Não Was wir adultere. Falsches machen. Geh nicht fremd. Não minta. Lüge nicht. Não diga falso testemunho do teu irmão. Sage keine falsche Zeugnis gegen deinen Bruder. Não cobece o carro, os Beneide gados, das a Auto, mulher, das o marido Hausfrau do teu irmão, da tua von deinem irmã. Bruder oder von deiner Schwester. Você vê, é tudo não. Alles ist não. immer nein, Não. nein, du darfst nicht. Mas não diz e não te dá força para você melhorar. Aber es gibt uns keine Kraft, damit wir uns Paulo disse, verstärken tô können. Er sagt nur, inventando du darfst nada. nicht machen. Das sagte Paulus. Mas a gente tem que primeiro reconhecer qual é o nosso erro. Aber als erstes müssen wir ja wissen, welche Fehler wir machen. Quando que Deus deu essa lei? Aber wann hat Gott uns diesen Gesetz gegeben? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Ich zeig dir das in der Bibel. Êxodo. Vamos abrir. Exodus. Exodus, Zweiter Buch Moses. Zweiter Buch der Bibel. 2. Buch, 31:18. 31:18. Isso. Amém? Olha o que está escrito, irmãos. Rapidamente. guck mal, was da geschrieben steht. 31:18. 31:18. Zweiter Buch Moses 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém? 31:18. Lê, irmão, por favor. Por favor. Hier. Und als der Herr mit Mose zu Ende Guck mal. geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Guck mal. Irmãos, quem deu essa lei não foi invenção de homem. Wer diesen Gesetz gegeben hat, war nicht irgendein Mann, der Quem deu herausgefunden essa hat. lei Wer diesen Gesetz gegeben foi hat, Deus. das war Gott Está selbst. escrito aqui que foi escrita pelo dedo de Da Deus. steht hier, dass es bestimmt worden vom Finger Gottes war. Então, antes de eu saber que Deus tem uma promessa para mim, que Ele tem várias, Und e vai bevor ich cumprir, sim, herausfinde, welche Verheißung Gott mit mir vorhat, mas eu tenho que saber que Ele também escreveu outra coisa com o muss dedo ich auch dele. wissen, dass er anders mit seinen eigenen Fingern geschrieben hat. E é algo contra mim. Und das, was gegen mich Teve ist. pregador antigo que ele disse: leia a Bíblia contra você. Und ein Prediger sagte einmal, lies die Bibel gegen dich. A gente sempre lê a Bíblia para Wieso? nós. Weil wir lesen immer die Bibel für uns. Mas leia um pouco contra você. Aber lies auch gegen dich. Não minta. Lüge nicht. Um dia eu vou pregar isso. Eu já vi que aquela pessoa lá Und wir mente. lesen das. Ja, stimmt, ne? Dieses Mädchen Jean da. pregar. Wenn ich irgendwann predige für sie, Não, dass sie você nicht primeiro, não lügen. minta. Nicht lügen darf. Nein, predige für dich selbst. Ich darf nicht lügen. Amém? Amen. Ninguém vai pregar nada. Nix, keiner wird ja predigen. Predige für dich selbst Nem erstmal. eu vou pregar. Manchmal ich. Amém? Amém, irmãos? Deus, Ele quer nos ensinar algo. Gott will uns etwas beibringen. Olha só, é algo precioso e santo que Deus Was- deu a lei dele. Das Amém? Gesetz war heilig und wunderbar. Então nunca despreze, tipo assim, nunca deixe, porque tem pessoas nas igrejas assim que despreza a lei de Deus. Leider gibt es viele Menschen in der Gemeinde, wo die Gesetze Gottes vernachlässigen. Não, a lei de Nein. Deus, Paulo disse, é boa, Paulus sagte, die Gesetz Gottes ist gut, é espiritual. ist auch Mas Paulo geistlich. disse, só que eu sou carnal. Aber Paulus sagt, aber ich bin Fleisch. Mas a lei é boa. Aber der Gesetz ist gut. A lei foi dada por Deus. Der Gesetz wurde von Gott A lei gegeben. quem deu foi Deus. Gott gab uns den Gesetz. Amém? Amen. Só que, olha só, a lei não justifica. Die macht nicht gerecht, das Gesetz macht nicht gerecht. Mas ela mostra o pecado, Aber zeigt die Sünde in uns. ok? A lei faz o pecado que sempre esteve no homem despertar. Das Gesetz Gottes erregt die Begierden in Menschen. Ok? É como uns vermes que sempre estiveram lá. Wie zum Beispiel wie Würmer, die immer dort waren. Aí quando você coloca o spray,
Aber wenn du den Spray drauf machst, aí eles começam a se balançar, dann fangen die an sich zu bewegen se revelar como verme. und offenbaren als Mas o Würmer. verme sempre esteve lá. Aber die Würmer war immer da. Então o pecado sempre esteve no homem. Genauso, die Sünde war immer in dem Mann, in einem Mensch. Então Paulo, se você ler essa carta aos Romanos, você vai ver sempre Paulo, ele falando algo, ele fala algo, Hier Paulo, sehen wir im Römer, dass Paulus Römer immer wieder sagt, ele diz algo, né? immer sagt, Mas depois ele fala, por exemplo, ele diz assim, zum Beispiel er sagt so, a graça, onde houve muito pecado, superabundou a graça. Paulus sagt immer wieder, wo die Sünde war, die Gnade war viel stärker als die Sünde. Amém? Só que aí ele diz, pecaremos para que a graça fique mais forte Aber ainda? dann sagt er, wenn wir noch mehr sündigen, damit die Gnade noch stärker wird? Ele diz, Nein. não. Nein. Como nós pecaremos se estamos mortos para o Wie pecado? sollen wir denn sündigen, wenn wir tot sind für die Sünde? Wir sind tot für die Sünde. Wenn wir diese Offenbarung haben in uns, wir werden ganz anders leben. Weil auch wenn wir sündigen wollen, es geht gar nicht. Wir sind schon tot für diese Welt und leben für Jesus. Amém? Mesmo se você quiser fazer o mal, meu Deus, eu nem consigo fazer o mal. Por quê? Porque eu já morri para o mundo e agora eu vivo para Deus. Então, é uma coisa que isso tem que entrar em nós para a gente viver melhor. Und das muss E não ter aquela consciência santo, mas ninguém sabe o que é ser santo. Não, entender o mecanismo que a Bíblia nos ensina. Und Amém? das muss in uns sein, Gott zu verstehen, dass er heilig ist. Nicht nur sagen heilig, heilig, aber verstehen, dass wir schon tot sind für die Sünde. Amém? Pela lei, Durch den Gesetz, quase a mesma coisa, vem o conhecimento do pecado. Né? durch das Gesetz kommt die Erkenntnis Eu der vou dar um Sünde. exemplo. Por exemplo, a Bíblia diz, não minta. Beispiel. Die Bibel sagt, lüge nicht, ein Gesetz. Aí alguém nunca pensou em mentir. Aber jemand hat noch nie darüber gedacht zu lügen. Mas quando a lei diz não minta, Aber dann, da der Gesetz sagt, lüge nicht, existe a mentira, dann pessoal. weißt du, oh, es gibt doch die Lüge. Mas não é que a palavra, a lei está fazendo você pecar, não é isso. Das heißt nicht, dass der Gesetz dazu bringt, dass du lügst. Nein, das ist Mas nicht das. é que sempre houve no homem a vontade, a tendência para mentir. Aber das heißt, Esse dass me es cobre. war immer dieser Würmer, Verme. dieses Lüge immer in dir E gewesen. quando ele ouviu não minta, Und dann, wo er gehört hat, lüge nicht, und er hat das erweckt. entendeu? Ich werde doch lügen. Vou Hat das fazer. herausgefunden. Por quê? Não Wieso? porque Deus está fazendo eu pecar. Nicht, weil Gott dazu bringt, dass du lügst. Nein. Mas porque Deus está mostrando para mim o que sempre houve em mim. Das ist, dass Gott uns zeigt, dass was immer in mir gab, es gab Quem tá schon was entendendo in isso mir. aí? Wer versteht das? Por quê? Porque tem pessoa que Wieso? quer jogar tudo para Deus. Es gibt Menschen, die alles über Gott schmeißen will. Não, irmãos. Nein. Sempre houve o mal dentro do homem, desde Adão. Seit von Adam gab immer das Böse in uns Menschen. Então, a lei de Deus, Der Gesetz Gottes, ela fica primeiramente no vazio. als erstes, erstmal bleibt sie leer. Ela não fica em nenhum lugar. Sie bleibt nirgendwo. Ela vai contra o pecado. Sie ist gegen die Contra a carne. Sünde, gegen den Fleisch, Só que ela não vence nada aqui. aber sie besiegt auch nicht. Olha que coisa séria. Guck mal, wie ernst das Ela não ist. vence. Sie besiegt nicht. Não vence. Sie besiegt nicht. Poxa, Deus é fraco? Não, Deus Ist não é Gott fraco. schwach? Nein, der ist nicht schwach. Mas Deus, ele queria mostrar o poder do filho dele. Aber er wollte die Macht seines Sohns É zeigen. como se ele dissesse, eu faço uma parte, eu vou mostrar para eles o quanto eles estão errados. Gott sagte, ich mache meinen Teil, ich werde den Menschen zeigen, wie falsch die liegen. E depois você, meu filho amado, Und dann, mein Sohn Jesus, du wirst runtergehen und ihnen helfen. para desfazer as obras do diabo. Den Werk des Teufels kaputt machen. Amém? Para você desfazer o mal. Para você desfazer o que é errado. Damit Amém? Jesus das Falsches wieder wegmacht. Pode fazer pergunta hoje, pastor? Sim, sim, pode fazer, pode fazer. Porque o pecado ele só foi conhecido através da lei. Uhum. Und die Sünde wird nur erkannt durch den Gesetz des... Quando o Caim matou o irmão dele ali, ele não existia a lei ainda, né? Uhum. Mas ele já era mal. Und der Bruder, der Kain, der sein Bruder getötet hat, gab schon dieses Mas ele Gesetz. já era Nein. mal. Aber er sagt, aber der war Qual é a schon pergunta? böse. A pergunta é se ele sabia ali que ele não podia matar, né? Hã? Se ele sabia? Sabia por causa da consciência. Porque a Bíblia diz assim, mesmo sem lei, tem a consciência.
Deus deu a consciência para o homem, É né? porque ele se escondeu depois, né? Ele se escondeu, então ele sabia, tá errado. Tá. Ok, Né? obrigada. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz. Mas peraí, tem que traduzir. Und die Anna fragt, ob der Bruder Kain, der seinen Bruder getötet hat, da gab es ja kein Gesetz. Aber wusste er, dass man nicht töten durfte? Ja, wegen seinem Verstand. Sein Verstand antwortet schon, dass er sowas nicht machen darf. Hatte sein Gewissen. Sein Verstand Auch wenn gewissen. nichts da ist. Wo ist unser Gewissen, bitte schön? Also, nossa consciência Unser fala. Gewissen, der spricht auch. Amém? Amen. Mas é claro que a lei de Deus veio para despertar, Natürlich, né? dieses Gesetz Gottes kam zu erwecken. Ne? Entenderam, irmãos? Versteht ihr Tem alguém que das? tem mais perguntas? Habt Pode ihr falar. Fragen? Könnt ihr ruhig Fragen stellen. Não? Uma pessoa idólatra, por exemplo. Tem pessoas que não sabem que idolatria é pecado e a Ma- lei diz que é pecado, né? Mas aí você vai e fala, é pecado. Sim, mas tem pessoas que não sabem, né? Mas você vai e fala. Mas a consciência dela não acusa que está errado. Não acusa porque está, como se diz, contaminada. Ainda. Não, mas não é ruim. Mas ainda está aí contaminada. Ok. Entendeu? Porque um bebê, uma criança quando nasce, ela quer Deus. Você falar Deus, ela sempre vai, o Elias, né? Deus. Ele está pequeno ainda, né? Então, a consciência dele está limpa ainda. Então, Deus. Às vezes ele fala de Deus, eu nem falei nada. Deus. Então, há uma consciência que existe Deus nas crianças. Né? Mas vai crescendo, o pai vai ensinando, vai lá servir a Maria, vai lá servir aos não sei o quê, e aí as crianças vão ficando contaminados. Isso é normal, não é nada de mal para a criança, é os pais, os culpados são os pais ou alguém. Amém? Traduzir tudo. Amen? Amém. Sie hat gefragt, was ist, wenn jemanden Götzen dient? Diese kleine Götter. Okay. Diese kleine Götter, wie soll man das wissen? Aber wenn man klein ist, jedes normale Kind weiß, es gibt Gott. Ist nicht so? Sie sind feiner, sie sind sauberer, oder? Aber wenn wir von klein an sagen, diene diese kleinen Götter, diene diese Götzen, dann werden sie lernen, diese Götzen zu dienen und werden automatisch Gott vergessen. Amém? Das ist die Sache, né? E a Bíblia diz, irmãos, que sem lei, tinha pessoas antigamente que guardavam pela consciência o que era certo. Und die Bibel sagt ganz In früher, Romanos ohne heißt diese es so. Gesetze, die Menschen wegen deren Gewissen, die wissen schon, was zu tun hatten, nicht, und dass die auch Gott gedient haben. Ohne Por diese exemplo, Gesetze. às vezes vira e volta, hoje pouco, mas às vezes vira e Volta volta, você bem, encontra é uma palavra boa que eu vou dizer agora, um doido. Manchmal zwischendurch ein gut gemeint, ein Verrückter siehst du, Que ele crê em Deus do nada. der von nichts an Gott glaubt. Como assim que você crê em Deus Aber do wie nada? glaubst du von nichts an Gott? Mas é isso, é a consciência. Was ist der Gewissen? Aí você fala, vamos servir a Maria. Lass uns Maria dienen, Aí ele sagst fala, du dann. não. Er sagt nein. Como que é? É seu tio? Quem é? Mein Onkel, O tio da Jussara tem um pequeno problema, não é? mein Onkel ja, Ja. hat ein bisschen Problem so E- vom Kopf aus, Sim. Só que ele crê em Deus. aber der glaubt, hat E jemand ele Gott disse que geglaubt. ele viu o Senhor Jesus, não foi? Und er hat Jesus gesehen, ja. Ele nunca entrou na igreja Er war noch nie in einer Gemeinde. e ele não segue Er as kann, die, as er kann religiões nicht que a lesen, família er dela kann die segue. Bibel nicht lesen und er geht auch nicht nach der Religion von meiner Oma, die ihm beigebracht Então, hat. eu vou dizer que você não entende nada? Não, ele teve uma revelação de Und ich kann Jesus. da Eu nicht zu creio ihm nisso. sagen, du warst von nichts. Nein, A der hat eine consciência. Offenbarung. Das ist der A Bíblia Gewissen. não diz que até os loucos não errarão o caminho do céu. Oi? Não diz que Os até loucos. os loucos não errarão o caminho do céu. Por quê? Porque, por exemplo, tem pessoa que tem uma certa deficiência, Denn es gibt Deus se Menschen, revela a ein bisschen, eles. denn es gibt Menschen, die ein bisschen krank sind und Gott selbst offenbart sich an dieser Mensch. Então, isso é uma coisa muito bonita, Das irmãos. ist was Schönes. Às vezes a gente pode pensar, Deus é injusto. Manchmal denken wir, Gott ist Existe ungerecht. cego, Es gibt existe Blinde. pessoa com paralisia infantil. Ora, Né? die bisschen krank Ninguém sind. vai conhecer nunca Deus. Eles Oh, die não. werden niemals Gott kennenlernen. Nein. Não, Deus, principalmente com essas pessoas que têm essas Genau für diese deficiências. Menschen E a maioria Wird desses Gott pessoal que helfen. tem deficiência, eu ouvi falar uma reportagem uma vez que eles têm uma diese Menschen, die krank sind, die haben so eine Weisheit, sehr stark. Einem bestimmten Thema sind die speziell. Ne? Die haben eine Eu lembro Weisheit. de um homem que ele foi arrebatado, né? E ele viu um local no céu para as pessoas que na terra tinham sido deficientes Und de ein alguma Pastor, forma. der im Himmel gebracht wurde, entrückt, der hat gesehen, im Himmel ist E a ein Bíblia, além bestimmtes disso, também Ort fala disso. für Menschen, die hier krank waren. Im Mesmo que a Himmel gente gibt não es für tenha den aqui auch no einen bestimmten arrebatamento, Ort. ninguém é obrigado, mas a Bíblia fala
que pessoas pela consciência podem servir a Deus, né? Mas não adianta vir, perdão dizer, um budista e falar, eu tenho a minha consciência, na minha consciência eu tenho que servir Buda. Aí isso é confusão. Und viele dienen Gott durch deren Gewissen, aber es reicht nicht aus, wenn ein Buddhist sagt, in meinem Gewissen, Buddha ist richtig, ich diene Gott. Não. Nein, das Aí ist já schon está falsch. estranho. Daí já Mas começa a há sim uma maneira de servir a Amém, Deus. glória a Deus. Mas eu não sirvo dessa maneira, eu conheci pela pregação do Evangelho. Amém? Und durch das Evangelium habe ich Gott kennengelernt, nicht nur mein Gewissen. A única maneira de ser livre da condenação da lei é morrer. Wenn man stirbt, dann ist man frei von der Dimension der Sünde. Então, a lei ela só acusa, Das heißt, der Gesetz, der richtet nur. mas não resolve nada, mas acusa. Aber hilft nichts. Aber der richtet. Mas como que eu posso viver para Deus? Sim, eu estou aqui na carne, Aber ich bin Fleisch, wie kann ich dann Gott dienen? eu estou aqui na lei do Ich pecado. bin hinter Gesetz der Sünde. Aí tem que haver uma grande pausa, um momento onde a gente vai morrer para o mundo. Aber dann gibt es Na eine Cruz. Pause, wo wir für diese Welt sterben am Kreuz. Romanos 7 Römer 7. diz assim, Paulo ele faz uma comparação de um homem e uma mulher que estão casados. Paulo macht einen Vergleich zwischen einem Mann, einer Ehefrau und einem Ehemann. Ele diz, Sagt, se o homem está vivo wenn der Mann lebt e a mulher quiser ficar com outro homem, und die o Frau mit marido, einem né? anderen Mann bleiben möchte, Se ela ficar com outro homem, Paulo diz em Romanos 7, ela será chamada de adúltera. und wenn sie mit einem anderen Mann verheiratet, wird sie als Ehebrecherin genannt. Mas, se o marido morrer, Aber wenn der Ehemann stirbt, ela estará livre da lei que prende ela ao marido. dann wird Entendeu? sie frei von diesem Gesetz, der sie mit ihr Ehemann verbunden hält. Então, ela Das heißt, diz... Isso é uma comparação, não estou falando de casamento. Ich amém? rede nicht über die Hochzeit, aber das ist der Mas Vergleich, was er gemacht hat. O marido está vivão da Silva. Der Mann, der lebt Ela quer casar com outro. und die will einen anderen Mann heiraten. Não pode. Sie darf nicht. Não pode. Darf nicht. Mas se o marido morrer, morte, Aber wenn der Mann stirbt, ela fica livre dann ist sie frei. e não está presa a Ist uma nicht lei. mehr verbunden an den Ehemann. E aí ele compara, Paulo ele diz, eu tô morto. Und so macht Paul den Vergleich. Ich bin tot. Então eu não preciso servir mais a carne. Das heißt, ich bin nicht mehr Entendeu? verbunden mit dem Fleisch. Eu não tô mais vivo para esse mundo. Ich lebe nicht mehr für diese Welt. Então eu não tô conectado com o mundão Ich bin mais. nicht mehr verbunden mit dieser Welt, der Gesetz der Fleisch, ne? Der Sünde. Hã? Mit dem Gesetz der Sünde. Então eu tenho que morrer. Das heißt, ich muss sterben. Antes de eu falar sobre andar no espírito, Bevor ich überhaupt eu tenho que rede, morrer para esse mundo. Bevor ich überhaupt rede, wie ich im Geist leben soll, ich muss erstmal verstehen, dass ich erstmal sterben muss. Antes de eu pregar, cantar, Bevor ich evangelizar, eu tenho que morrer pro predige, mundo. singe, ich muss erstmal sterben für diese Welt. E isso, irmãos, não é uma coisa de igreja, é uma coisa divina. Und das ist nicht von der Gemeinde. Não quer que a gente diminua, como João Batista disse. Deus quer que a gente faça como Paulo disse. Eu morri pro mundo. Das ist von Gott aus, dass wir für diese Welt sterben. Paulo, entre aspas, né, Paulo desafiou João Batista. Hat Johannes der Taufe herausgefordert. falando em So, Linguagem. damit er versteht. João Batista disse que ele cresça, eu diminua. Der Johannes der Täufer sagt immer, Gott soll wachsen, ich soll kleiner werden. Mas aí Paulo disse, eu vou jogar duro agora. Aber dann kommt Paul sagt, nee, ich werde es Eu rangehen. vou morrer pro mundo. Ich werde für die Welt Eu não vou sterben. diminuir, eu vou morrer Ich werde pro nicht mundo. weniger werden, ich werde einfach nur E für ele die Welt disse sterben. em Gálatas 2:20. In Galatas 2:20, Nicht mehr, não mais vivo nicht eu, mehr lebe ich, mas Cristo vive em mim. aber Christus lebt in E o mir. tempo que eu vivo na Und die Zeit, carne, die ich in Zeit lebe, das heißt, eu wo ich lebe, vivo para Cristo. lebe ich für Christus. Amém? Então, nós vamos agora para a última fase, Wir kommen jetzt zu die letzte Phase, que é muito bonita, was sehr schön ist, que nos liberta, die uns befreit, que é a verdadeira santidade, die wahre Heiligkeit é viver em ist Cristo. in Jesus leben. Aleluia, isso é libertador.
Das ist befreit. Por isso que eu já várias vezes eu não conseguia ouvir ninguém falar que Jesus está voltando, porque a pessoa ficava a pregação inteira dizendo que Jesus está voltando, mas não dizia como que ele está Und voltando. oft hörte ich ungern Menschen, die predigen und sagen, Jesus kommt, aber es brachte mir keine Lösung, wie ich leben soll, wie ich mich vorbereiten sollte. A pessoa falava que era para pregar a mensagem da cruz, mas não falava nada da cruz, só ficava a mensagem da cruz, os pregadores têm que voltar a pregar a mensagem da cruz, mas o que é? Me prega então a Viele mensagem da Prediger cruz. sagen, ihr müsst wieder anfangen, über den Kreuz zu predigen, aber er meinte, was ist das dann A predigen? mensagem da cruz, Diese Botschaft des Kreuzes, essa é uma das maneiras da mensagem das da ist eine cruz. Art und Weise, die Botschaft des Kreuzes. Eu tenho que ter um momento na minha vida em que eu morri para Ich muss einen Moment in meinem Leben haben, wo ich für diese Welt gestorben bin. em que eu digo, eu não vivo mais. Wo ich sage, ich lebe nicht mehr. É Ele que vive em mim. Aber Jesus lebt in mir. Então você vê que a morte é uma porta para entrar na lei do Espírito e é como se fosse um facão de Deus que corta a conexão com a Und lei do hier pecado. siehst du, dass dem Tod genauso wie eine Tür ist, damit wir im Gesetz des Geistes leben können, in Christus. Amém? Agora vamos para a lei do Espírito. Lass uns erst im Gesetz des Geistes reinkommen. Irmãos, a lei do Espírito é tão forte Also das Gesetz des Geistes ist so stark, que ela vence na carne. sie besiegt die Menschen, die im Fleisch Ela é leben. maior que a lei. Die ist größer als dem Gesetz, Só que ela gosta de ficar em Cristo. aber die liebt gerne in Christus zu Mas ela é sein. tão forte Aber die ist so stark, que até na carne ela vence o pecado. Ela vence tudo. dass der Mensch, der im Geist ist, wird sogar die Sünde besiegen. A lei do Espírito Der Gesetz des Geistes, é a lei que consegue vencer qualquer outra lei. dieses Gesetz ist stark und kann jedes andere Gesetz besiegen. Pastor, me dá um exemplo. Pastor, gib mir ein Beispiel. Vou te dar um Ich exemplo. gebe dir eins. Eu estava pesquisando aqui para... Quem conhece o pássaro fuzelo? Wer kennt einen Vogel? Não sei se é fuzelo ou Bestimmter Name, ich fuzelo, kenne auch nicht diesen né? Vogel. É um pássaro doidão que ele ficou Das ist ein verrückter Vogel. voando 10 dias sem parar. Er ist 10 Tage lang geflogen, ohne zu stoppen. Parece um pica-pau com um bico Er, fino. hat so einen ganz schmalen como é que chama? Schnabel. Sabe, né? E ele percorreu, irmãos, mais ou menos 11.000 quilômetros Und er sem ist ir pro ungefähr chão, só voando. 11.000 Kilometer geflogen, ohne dass er auf dieser Erde gelandet ist. Que Ne? pássaro é esse? Was für ein Vogel. Ok? Então, nós temos a lei da gravidade, Wir haben den Gesetz der Schwerkraft, só para uma comparação. nur A damit gente tem wir a einen Vergleich machen können. lei da gravidade, né? Gesetz der Schwerkraft. Né? Ok. Mas você vê que os pássaros, eles não ficam caindo toda hora, porque eles quebram essa lei. Du siehst ja, dieser Gesetz der Schwerkraft, die Sachen fallen runter, aber der Vogel, der besiegt das, diesen Gesetz. Ne? Er fliegt ja durchgehend. Isso não é interessante? Der fällt nicht, weil er fliegt. Né? Aber como? Com a asa. Wie? Mit dem Flügel. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 40, 31. Deswegen sagte Jesajas, como é que é? 40, 31. Os que esperam no Senhor Die in dem Herrn warten, renovarão as suas werden forças deren Kraft erneuern e subirão com und werden asas. fliegen mit Flügeln. Então, essa asa faz você quebrar a lei. Und diese Flügel macht dazu, dass du diesen Gesetz O brichst. carro fica no chão. Ein Auto, der bleibt auf Pode der ser uma Erde. Ferrari, mas não quebra Kann ein não. Ferrari, der ist auch unten. Mas o avião quebra. Aber ein Flugzeug, der Foi? bricht diesen Gesetz. 40, 31. Isaías 40, 31. Não é interessante, irmãos? Ist das nicht interessant? A asa de um simples pássaro faz ela quebrar a lei da gravidade. Und der Flügel macht dazu, von einem Vogel, dass er der Schwerkraft bricht, diesen Gesetz. Amém? Então, existe maneiras de você quebrar leis. Es gibt Dinge, wie du die Gesetze brechen kannst. Toda hora os passarinhos estão quebrando as leis. Jedes Mal die Vögel, die brechen diesen Gesetz. Por causa das asas. Wegen deren Flügeln. Amém? E a lei do Espírito Und der Gesetz des Geistes é como uma asa ist wie eine Flügel. que faz você quebrar a lei do pecado. Und der dich dazu bringt, dass du die Sünde, Gesetz der Pastor. Sünde brichst. Pastor. Eu não sei mais, parece que a lei do pecado todo dia me Pastor, ich escraviza. weiß nicht mehr, denn diesen Gesetz der Sünde, der will mich immer gefangen halten. Mas existe
a lei do Espírito. Aber es gibt auch das Gesetz des Geistes. E essa lei do Espírito Und diesen Gesetz des Geistes quebra qualquer lei. bricht alle anderen Não Gesetze. interessa o quanto o pecado é forte. Egal wie stark die Sünde gegen dich Não kommt. interessa o quanto a lei de Deus acusa você. Egal wie die Gesetze Gottes dich anklagen. A lei do Espírito, Aber der Gesetz des Geistes, ela vence a lei do sie pecado besiegt die Gesetze der e Sünde satisfaz a lei de und Deus. befriedigt die Gesetze É uma Gottes. coisa importante a gente Das ver. ist sehr wichtig. Porque às vezes as pessoas dizem, Jesus veio, ele anulou a lei. Viele sagen, Jesus ist gekommen, hat die ganze Gesetze weggenommen. Não, ele não anulou. Nein, er hat es nicht gemacht. Ele cumpriu. Er hat es gemacht. Ele cumpriu. Er hat es Erfüllt. Danke. Entendeu? Então, não diga isso, irmãos. Deswegen sagt das mir. Jesus veio e ele jogou no lixo. Ah, Jesus ist gekommen und hat das weggeschmissen. Das Jesus, Gott sowas o sagen. mandamento não existe mais. Ah, die Gebote gibt es nicht Não, mehr. irmãos. Nein. Mas a questão é que a gente não está focado na lei, Wir sind nicht fokussiert in diese Gesetze Gottes. mas a lei do Espírito Aber- satisfaz a lei de Aber Deus. wer den Gesetz des Geistes hat, der befrischt auch die Gesetze des Gesetz Gottes. Porque quem anda na lei do Espírito Weil wer im Gesetz des Geistes lebt, não mente, lügt nicht, não adultera, geht nicht fremd, não cobiça o que é do outro, benennt nicht andere Sachen, honra o pai, ehrt den Eltern, honra a mãe, ehrt die Mutter. porque ele está numa outra lei. Wieso? Weil er ein ganz anderes Gesetz O que ist. rege ele é outra coisa Was ihn agora. regiert, ist was ganz anderes. Ele não é mais escravo de Er um ist kein sistema. Sklave mehr von einem System, von der Sünde. Ele agora está debaixo de uma outra lei. Denn der ist unter ein anderes Gesetz. Agora, só para você ver onde que essa lei do Espírito opera. Aber wo wirkt dieses Gesetz? A lei do pecado opera na carne, Der né? Gesetz der Fleisch, der wirkt in A unserem lei de Fleisch. Deus, ela acusa. Der Gesetz Gottes, der errichtet Mas uns. a lei do Espírito opera onde? Aber der Gesetz des Geistes, wo wirkt sie? Na dimensão chamada Cristo. In Christus. Cristo. Christus. Então, uma coisa que a gente tem que aprender Eine Sache, was wir lernen müssen, é viver em ist Cristo. in Christus zu leben. É tudo que a gente for fazer, fazer em Cristo. Alles, was wir machen, müssen wir in Christus machen. Tudo que você for falar, Alles, Paulo was du disse em sagen Romanos wirst. 9, em Cristo digo a verdade. Und Paulus sagt immer wieder, in Christus sage ich die Se Wahrheit. fosse fora, não posso garantir nada, mas em Cristo eu digo a verdade. In Christus sage ich die Wahrheit. Por isso que ele diz, eu estou falando em Cristo. Deswegen sagte Paulus, ich sage es euch, in Christus. Então, Cristo, ele é tão poderoso, irmãos. Christus ist so mächtig, Eu quero te dizer uma coisa. O Pai, o Der Filho, o Vater, Espírito der Santo, Sohn. ninguém pode dizer alguém é maior. Não, são os niemand três kann um sagen, Deus, Vater, um Deus. Jesus und Heiliger Geist ist stärker. Einer von Amém? ihnen, nein, alle drei Um sind Deus. ein. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Aber ich gebe dir jetzt ein É Beispiel. porque Deus, ele deu a lei dele. Gott gab sein Gesetz. Só que a lei dele fez uma outra coisa, que foi acusar o pecado. Sein Gesetz war dazu da, um die Sünde zu klagen. E para fazer o homem reconhecer o Und damit der pecado. Mann auch erkennt, dass er sündigt. Mas não resolveu. Aber hat keine Lösung gehabt. Mas mostrou. Aber hat gezeigt, dass wir Aí falsch o waren. Espírito Santo, Aber dann kommt der Heilige Geist. ele tem a lei do Espírito, que é a lei Er hat den dele. Gesetz des Geistes, was sein ist. Só que essa lei não pôde vir até Cristo vir para a Aber terra. diesen Gesetz konnte nicht vorher kommen, bevor Jesus auf die Welt war. Então Cristo vem para a terra, Deswegen kam Jesus zuerst auf die ele Erde. morre pela gente na cruz. Er stirbt für uns am Kreuz. A Bíblia diz que nós também morremos com Und ele die na Bibel sagt, dass cruz wir auch mit ihm am Kreuz gestorben e sind ressuscitamos com und ele. mit Jesus auferstanden. E aí a Bíblia diz, por exemplo, em Efésios, que nós estamos em Cristo já no céu, nas regiões celestiais. In Epheser steht auch geschrieben, dass wir schon mit Jesus Christus sind im Himmel. In Christus, nicht nur In mit- Christus. In Christus, amém? Então, Jesus ele vai e ele prepara uma dimensão, Jesus bereitet eine Dimension vor, uma dimensão nova. eine neue Dimension. Ele diz, eu sei, meus filhos, que vocês estavam tendo que lutar muito na Und Jesus dimensão. sagt, ich weiß ganz genau, dass ihr viel hart kämpfen müsst gegen die Sünde. É difícil viver na Ich carne. weiß, dass es schwer ist, im Fleisch zu É leben. difícil orar na carne. Ich weiß, dass es schwer ist, zu beten im É Fleisch. difícil jejuar, fingir Ich que tá weiß, jejuando, mas dass na man im carne. Fleisch fastet. É difícil cantar na
carne. Es ist schwer für Gott zu singen im Então eu Fleisch. quero que vocês agora venham para Cristo. Deswegen sagt Jesus, deswegen kommt zu Christus. Mas para vocês chegarem em Cristo, vocês vão ter que morrer para esse mundo. Aber damit ihr zu Christus gehen könnt, müsst ihr erstmal sterben für Christus. Vocês vão ter que morrer para os Ihr müsst prazeres. für diese Vergnügen da draußen sterben. Morrer para as vontades. Sterben für diese komische Só que Willen. não é um olhar dramático e triste. Aber das ist nicht so dramatisch und traurig. É um olhar de vitorioso. Aber Jesus schaut uns an Porque eu als sei que Sieger. essa morte vai ser uma Weil der porta. Jesus weiß, was diesem Tod wird eine Tür da kommen. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Und die Tür, die Gott aufmacht, wird keiner zuschließen. Então a morte para nós é uma Der Tod porta. für uns ist wie eine Tür. Não für é a Gott. morte do caixão que eu Nicht estou falando. Tod wie für ein Grab. É a oder so. morte pro mundo. Diesem Tod für die Welt da draußen. E aí você agora, você é convidado para estar em Cristo. Dann, nach dieser Tür bist du eingeladen, zu Christus zu E gehen. em Cristo, ele Dann- faz o que ele quer, Und porque dann ele in Christus wird er alles machen, was er machen will. Então, a lei do pecado não Das pode heißt, estar aqui em Der Cristo. Gesetz des Fleisch kann nicht in Christus sein. A lei da morte não pode estar em Der Cristo. Gesetz des Todes kann auch nicht in Christus sein. A única coisa que tem em Cristo é a lei do Espírito. Das Einzige, was in Christus ist, ist der Gesetz des Então, Geistes. irmãos, às vezes as pessoas sujam tanto as coisas de Deus que ninguém tem mais graça. Cristo, Manchmal- sim, as pessoas dizem Cristo, Cristo e faz o que quer, e Cristo, Cristo. Die Menschen- Não, realmente Cristo é poderoso e bonito. Manchmal Menschen machen so viel schmutzig das Wort Christus. Sie machen so viel Christus, aber Sündige machen so viele falsche Sachen. Aber Jesus selbst ist ein mächtiger Gott. Outra palavra que a gente às vezes sujou, eu digo a Oft gente, die Wörter, assim, die wir auch selbst é a palavra unrein gemacht haben, liberdade. wir sagen Freiheit. Eu tenho liberdade. Ich habe Freiheit. Sim, nós temos liberdade, Yeah. só que a gente faz tudo sempre, a nossas desculpas é sempre para voltar para cá. Aber unsere Entschuldigung ist immer dazu da, damit wir wieder zurückkehren zu der Sünde. Mas eu vou te falar um Aber segredo. ich sage dir ein Geheimnis. Por isso que a Bíblia diz, em Cristo Deswegen sagt die Bibel, in Christus eu digo a verdade. sage ich die Wahrheit. Quem está em Cristo é nova criatura. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Então, em Cristo tudo é novo. In Christus ist alles neu. Você está aqui ainda. Du bist noch hier. Você está com a mesma roupa. Du hast noch die gleichen Klamotten. Mas você está numa nova dimensão. Aber du bist in einer neuen Dimension. E nós temos que viver nessa nova dimensão. Und in dieser neuen Dimension müssen wir auch leben. Deus não quer que a gente fique vivendo na dimensão da carne. Gott will nicht, dass wir in Dimension des Fleisch leben, wo nur Sünde ist. Deus quer que a gente viva na dimensão que é Cristo. Gott will, dass wir in Dimension der Christus ist. E Cristo, ele é tão bonito, nosso Und Senhor, Christus ist so schön, que o Espírito Santo, ele até, entre aspas, né, ele deu um passo e reverenciou o próprio Cristo. und der Heilige Geist selbst hat sogar den Platz für Christus Porque a Bíblia vorgelassen. diz que Deus enviaria o Espírito Santo. Denn Gott sagte, dass er den Heiligen Geist zu uns senden würde. Mas o Espírito Santo, olha que bonito, não Aber der falaria Heilige dele Geist mesmo. würde nicht über sich selbst O reden. Espírito Santo ia falar de Cristo. Aber der Heilige Geist würde nur über Christus reden. Porque Deus não desceu aqui, o Pai, Weil né? Gott, Vater, ist nicht runtergekommen. Não foi o Espírito Santo que morreu por Das war mim. nicht der Heilige Geist, der für mich gestorben Foi ist. Cristo. Das war Jesus Christus. Foi Ele. Er. E por isso que até quando o Espírito Santo Und desce, deswegen, wenn der Heilige Geist runterkommt, ele é igual a Cristo em ist poder e tudo. genauso wie Christus. Hat die Mas Macht ele, a genauso. Bíblia diz, Aber die Bibel sagt, ele falará de mim. er würde über Jesus O reden. Espírito Santo fala de Cristo. Der Heilige Geist spricht über Christus. Deus, ele fala do Filho amado dele. Gott spricht über seinen geliebten Sohn. Então, o Espírito Santo na tua vida, Der Heilige Geist Gottes in ele dir, vai falar de Cristo. er wird über Christus Ele vai te reden. aproximar de Er wird Jesus. dir noch näher bringen zu Jesus. Se houver um Espírito Santo dizendo que está te afastando de Deus, corra desse Espírito. Wenn irgendein Geist dazu bringt, dass du weit weg von Jesus bist, dann renne weg von Porque dieser o Geist. verdadeiro Weil der ehrliche Espírito Geist, Santo, Heiliger Geist, ele nos aproxima de Cristo. er bringt uns zu, dass wir Jesus Porque eles nachkommen. estão Weil die sind conectados. verbunden. Então nós estamos agora em Cristo. Und deswegen, wir sind jetzt in E nós Christus. vamos deixar essa revelação operar em nós. Und wir werden es zulassen, dass diese Offenbarung Nós in não, uns wirkt. nós não vamos aceitar viver debaixo de jugo Wir werden do nicht mehr pecado. akzeptieren, dass wir unter diesem Gesetz der Sünde Nós não bleiben. vamos... não, nós vamos viver na lei do Nein, Espírito. wir werden jetzt im Gesetz des Lebens, Gesetz des Geistes leben. E qual é a prova
Aber welche Prüfung, Como que você pode me provar isso? wie kannst du mir das prüfen? Eu já falei. Na, bestätigen, beweisen. Eu já Wie kannst du mir falei. beweisen? Eu já li Ich habe das schon gelesen. Romanos 8. Römer 8. Se quiser abrir, irmão. Tá? Romanos 8. Deus abençoe. Ciao. Leia aí. Eu vou falar em português. Nenhuma condenação há para os que estão em Christus. Cristo. Então, irmãos, o diabo So, es gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amém? Nenhuma. A Já Bíblia cai, diz né? que em Verdammt. Apocalipse existe acusação, In Offenbarung steht da Anklage, mas não condenação. aber nicht Verdammnis. Olha que bonito. Guck mal, wie schön. O inimigo pode acusar, Der Teufel kann dich mas anklagen, condenar, aber dich verdammen, não, nein. se você estiver em Cristo. Wenn du in Christus bist. Então o inimigo ele vem e acusa. Der Feind kommt gegen dich und wird Isso dich é normal, irmão. anklagen. Você pecando ou não, Ob ele du sempre sündigst acusa. oder nicht, der Teufel wird dich immer anklagen. Porque a Bíblia diz que o acusador acusava de noite os irmãos. Weil der Anklager, De der noite. nachts andere angeklagt. Amém? Mas nós, a Bíblia diz que há essa acusação. Aber es gibt diese Anklage. Então, guarda isso no seu coração. Behalte das in deinem Herz. Pode haver acusação. Es können so viele Anklage Mas se você geben. estiver em Cristo, Aber nunca wenn haverá du In condenação. Christus bist, dann wird kein Verdammnis geben. Porque o único juiz é Deus. Weil der einzige Da tua Richter vida, ist in dein Leben Da tua Gott. história. In deiner E o Geschichte. nosso advogado é o Senhor Und Jesus, diz a unser Bíblia. Rechtsanwalt Anwalt, ist Jesus. Amém? Amen. Então, o inimigo vem de desaforado acusar a Und gente. der Feind will kommen uns anklagen. Mas nós estamos em Cristo. Aber wir sind in Christus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Es gibt Jesus, aber keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus sind. que não andam segundo a Die carne, nicht nach dem Fleisch laufen und Wandern. der Sünde, mas segundo o Espírito. aber im Gesetz des Geistes wandeln. Aí a Bíblia diz no versículo 2: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei da morte e da lei do pecado. Dem, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in Não, den... não, não. Nee, Só, dois, só não? no 2, verso 2. Versículo 2. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde Amen. und des Todes. Amen. Guck mal, Vichane. Wir brauchen gar nicht mehr zu leben unter dem Gesetz von Sünde. Oh, ich konnte meinen Mund gar nicht und ich musste diese Sache sagen, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Das Gesetz in uns ist das Gesetz vom Geist. Und Gesetz vom Geist besiegt. Also das heißt, wir müssen gar nicht mehr rumlaufen und sagen, oh mein Gott, ich wollte das nicht sagen, aber habe das gesagt. Ja, natürlich, es passiert. Aber wenn wir in Christus leben, sind wir frei. Wir wollen gar nicht Böses sagen. Amen, Jesus. Wir wollen gar nicht komische Sachen machen. Wir sind frei in Christus. Amém? Então, irmãos, vamos pedir para o Senhor nos ajudar a viver em Cristo. Lass uns beten, dass Gott uns hilft, im Geist zu wandeln. E eu quero te dar uma lição de Ich casa, möchte dir eine Hausaufgabe geben, que é a seguinte: und das ist, meditar na morte e ressurreição de Jesus. meditiere den Tod von Jesus und die Auferstehung von ihm. Denk darüber nach, boah, er ist für mich gestorben und jetzt ist er auferstanden. Und ich bin auch mit ihm gestorben. Also lebe ich gar nicht mehr für diese Welt. Denn ich bin ja gar nicht mehr in dieser Welt. Ich bin in eine andere Welt. Und ich lebe für Jesus. Morrer para o mundo. Ou seja, a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que todo dia tomar a nossa cruz. Die Bibel sagt, dass wir jeden Tag unseren Kreuz mitnehmen sollen. Então todo dia eu tenho que dizer para Das heißt, Deus, jeden Tag muss ich zu Gott sagen, eu quero continuar morto. ich möchte weiterhin tot leben für diese Welt. Mas eu quero continuar vivendo para Aber ich Deus. möchte weiterhin für Gott leben. Não deixe, Senhor, as coisas velhas despertar de Gott, novo. em lass mim. nicht die alten Sachen wieder in mir As wecken. velhas vontades. Die alte Wille, O velho homem. der alte Ich. Não, Senhor. Nein, Herr.
Fé em Jesus e no seu sacrifício. Glaube an Jesus und an seinen Opfer am Kreuz. Amém? O que é isso, irmãos? Por que fé? Wieso Porque sem Glaube? fé é impossível Denn agradar a ohne Deus. Glaube können wir Gott nicht gefallen. Porque quem chega perto de Deus precisa crer que Ele tem um presente Weil pra wer Gott gente. nahe kommen muss, glauben, dass Gott etwas für uns hat. Imagina, irmãos, Deus olhando pra gente. Stellt dir vor, Gott schaut uns an E Ele dizendo, se você chega perto und de er mim, sagt, wenn du mir nahe kommst, você tem que crer que eu tenho um du presente musst pra glauben, dass ich ein Geschenk für dich habe. Está escrito aqui, Da steht hier geschrieben. 11:6, Hebreus 11:6. Hebräer 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Olha só, irmão, quando você busca a Deus, não é porque você está buscando, mas é natural. Ele é bom e Ele vai abençoar você. Amém? Mas primeiro a gente tem que se concentrar nisso. Amém? Amém? Eu não posso. Não, sim, amém. Leia aí, por favor. 11:6. 11. Guck mal, was die Bibel sagt, ja? 11. Aqui tá depois de Pedro. É, né? tá diferente um pouquinho. 11:6. Isso aqui depois te mostra, aqui não tá não. 11:6 está escrito assim. Guck mal. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also, wenn wir Gott suchen, es gibt einen Lohn. Also, okay, es gibt ein Geschenk. Como Glória. Deus é bom, né, irmãos? Ele não precisa nos dar nada. Guck mal, wie Gott gut ist. Er muss doch mal was uns nichts Ele geben. não deve nada pra gente. Er ist verpflichtet, nicht uns was zu Ele já geben. morreu na cruz por nós. Er ist schon am Kreuz gestorben für uns. E mesmo assim ele diz, eu tenho um galardão para Und trotzdem sagt er zu uns, ich habe ein Geschenk für euch, eine Belohnung für euch. Esse Deus é ou não é amor? Ist dieser Gott Liebe oder nicht Liebe? Mas para Oder nicht? provar esse amor, a gente tem que passar por esse processo. Aber die Liebe zu prüfen, müssen wir dadurch gehen. Provar o amor de Deus, Und irmãos. die Liebe Gottes zu erkennen, Saborear. schmecken lassen, erkennen. Saborear o sacrifício de Das Jesus. Opfer von Jesus. Schmecken. Amém? Schmecken, wie gut Gott ist. Viele Leute haben mich schon gefragt hier in Deutschland, ob ich Angst vor Tod habe. Ne? Uhum. Na, aber was ich gelernt habe, ich kann jetzt sagen, ich bin schon tot. Wie soll ich denn Angst vor Tod haben? Und dann sagen, dass ich lebe. Amém? Ja. Ein bisschen kompliziert für viele, ne? Ja. Also, ja. Amém. Isso é uma revelação, né? Eine Offenbarung zu leben, weil wie soll man Angst vor dem Tod haben, wenn man schon für diese Welt eigentlich gestorben ist, né? Né? Pode ser que você tenha medo de acontecimentos. Ou não. É seu direito, entendeu? Pode ser que você tenha, ou qualquer um aqui tenha medo de como você vai para lá. Tá entendendo, sério? Como? Mas a morte, né? Weil ich habe eine Erfahrung mit der Geist des Todes gemacht und danach hatte ich viel Angst, weil ich habe ihn Tava com gesehen. medo. Aber jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, hatte Gott mir das gezeigt. Ne? Wenn die Leute mich fragen, ob ich Angst vor Tod habe, Kannst du sage sagen. ich nein, weil ich bin schon tot. Amen. Also diese Moment hat dir geholfen. Ja. Amen. Amém. Was die Tod bedeutet. Amém. Então, ajudou, né? Amém. Isso é uma revelação muito bonita, né? Porque, Das ist eine Claro. schöne Offenbarung, claro que was wir as gelernt coisas haben doem. heute. Pode doer, não sei se dói. Natürlich tun die Sachen weh, Se alguém te der, te espancar. wenn man não dich sei se vai doer. schlägt, Pode ser que wird weh Deus queira que tun. doa, pode ser que não queira. É com ele. Vielleicht will Gott, dass dir weh tut oder nicht, das hängt von Mas Gott a ab. questão é que a gente já não é mais desse mundo. Die Sache ist, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind. Nós podemos ter tudo, Wir können alles haben,
Ou podemos ter coisas a menos. Sim. oder weniger Sachen auch. É claro que o ser humano, vamos ser sinceros aqui, senão a gente seria hipócrita, o ser humano ele quer conquistar as coisas que ele deseja Normal, do dass Senhor. wir Menschen auch viele Sachen erreichen wollen, Não, was von Gott não ist. vamos ser tão exagerado. Mas se por acaso Deus quiser te provar, você sabe que você vai ter graça. Não é você que ele dá de super-homem, não. Que aí você pode cair feio no chão e que é você que queria. Mas se Deus um dia te provar, haverá força, porque Aber ele wenn já Gott dich não auch é mais prüft, esse. mit vielen Sachen, der wird dir trotzdem die Gnade geben, auch zu besiegen, dieser Phase. E tem uma palavra muito bonita na Bíblia, Es gibt ein schönes Wort in der que Bibel, Deus não prova a gente além do que a gente pode aguentar. dass Gott, der prüft uns nicht mehr, als wir aushalten können. Amém? Der kennt uns, bis Então wo tudo que wir você gehen está können. passando na sua Und vida, alles, was du in deinem Leben durchmachst, ou tudo que você já passou, oder was du schon durchgemacht hast, você é capaz de vencer. du bist fähig zu Então besiegen. continue olhando para Deswegen Jesus. schaut weiterhin zu Jesus. Você vai vencer. Du wirst besiegen. Não reclame de Deus nessa Mecker nicht situação. von Gott, wenn Não du in dieser murmure. Situation bist. Seja grato ao Senhor. Sei Gott immer dankbar. A graça é liberada sobre a nossa vida. Amém, Jesus. Die Gnade ist über unser Leben. Wird freigesetzt, né? Quando você crê, a graça é liberada. Nachdem wir glauben, empfangen wir die Gnade Gottes. Então, eu estava o tempo todo tentando entender. Und die ganze Zeit wollte ich versuchen zu verstehen. Nós já falamos sobre a lei do pecado, Wir haben schon über den Gesetz der Tote Lei de gesprochen, Deus. über Gesetz Gottes, sobre a lei do Espírito. Gesetz des Geistes Mas e a graça? und die Gnade. Mas e a graça, né? Precisamos Und da die graça. Gnade. Wir brauchen ja die Gnade. A graça é o segurança. Die Gnade ist sie wie eine Türsteher, Die wie ein Palais Bodyguard, esperando. die wartet. Quando o pecado vem, Wenn die Sünde kommt, fininho, ganz dünn, a graça está lá esperando. und dann kommt die Gnade, uns zu beschützen. E a graça de Deus nos basta. Und die Gnade Gottes reicht uns Ainda que o auch. pecado venha de Auch novo, wenn die Sünde wieder kommen möchte gegen a uns. graça é o nosso guarda. Die Gnade Gottes ist wie ein Bodyguard für Por uns. isso que Deus disse para Paulo, a minha graça, Paulo, te basta. Deswegen sagte Gott zu Paulus, meine Gnade reicht in dein Leben. Então, a graça de Deus nos protege Die Gnade Gottes, sie beschützt para a uns, gente permanecer aqui em Cristo. damit wir weiterhin in Christus Se eu não leben estou können. aguentando, Wir sagen, Herr, ich kann acho nicht que eu vou mehr. mudar, Senhor. Ich Tô glaube, indo pra lá de novo. ich will wieder zurück in die Não, Sünde. não, não, não. Nein, A nein. minha graça tá Meine aí. Gnade ist da Você bei vai dir. cair. Du wirst da A bleiben. minha graça vai até contra você. Sonst wird meine Gnade gegen dich kommen. Amém? Fica aí. Bleib Deus está da. dizendo para você hoje. Gott sagt Fica zu na dir minha heute, graça. bleib in meiner Gnade. Fica na minha dimensão. Bleib in meiner Não Dimension. volte Geh pro nicht mundão. zurück zu dieser Não Welt. volte para a dimensão da Geh nicht zu carne. dieser Dimension des A Fleisches. minha graça Meine te Gnade basta. reicht dir A aus. minha graça Meine Gnade é tudo que você ist precisa. alles, was du A brauchst. minha graça Meine é Gnade mais forte que ist o stärker pecado. als die A Sünde. minha graça, Meine quando você Gnade. estiver gemendo, Wenn du am Weinen bist, combatendo contra o wenn pecado, du gegen deine Sünde saiba que a bekämpfst, minha graça vai te ajudar, was diz o ganz Senhor. genau, dass meine Gnade dir helfen wird, sagt der Herr. Essa é a graça de Deus. Das ist die Gnade Gottes. Por isso que a Bíblia diz, eu acho que é em Judas, não? Judas, A Bíblia diz assim, não faça da graça de Deus uma coisa qualquer. mach nicht aus Gnade Gottes wie irgendwas. Porque a graça de Deus ela Denn é die Gnade forte. Gottes ist sehr stark. Então, irmãos, saia daqui a pouco, né? Geschwister, geh gleich hier Mas raus. saia daqui Geh depois, hier à raus, meia-noite, né? na Mitternacht. Eu te levo pra casa. Pra gente ficar aqui até meia-noite. Wir bleiben bis Mitternacht, dann bringst du dich nach Hause, Anna. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, vamos sair daqui porque Lass uns hier rausgehen. dizendo, meu Deus, a graça. Não Dem deixa wir ninguém sagen, lá na rua falar que graça é qualquer coisa pra você. Lass nicht zu, dass andere Leute dir sagen, die Gnade ist hier irgendwas. Nein, A die Gnade, graça, ela é forte. die ist stark. O que eu posso fazer em casa, pastor? Was kannst du zu Hause machen, Pastor? Você vai fazer uma coisa. Du wirst eine Sache machen. Boah, mir kann- Lá no finzinho. Tarefa de casa. Hausaufgabe. Irmãos, vamos ler os 4 evangelhos. Lass uns diese 4 Evangelien lesen. Vamos entrar em Jesus. Lass uns in Jesus reinkommen. Vamos ler Mateus. Lass uns Matthäus hier, Eunice. Vamos ler Marcos. Ganz unten. Markus. Amen. Lass uns
Vamos ler Lucas de Lass uns novo. Lukas wieder lesen. Vamos ler João. Johannes. Vamos entrar em Cristo. Lass uns in Christus reinkommen. Vamos nos alimentar das palavras de Lass Cristo. uns ernähren von Jesus mais? Essen, Wort. Intensifique os seus momentos aos pés de Jesus. Amém? Tenha momentos aos pés de Jesus. Só traduzir. Habe Momente mit Jesus. Amém? Fique aos pés de Jesus. Bleib in Jesus Füße, Orando. indem du betest. Às vezes quando você não tiver a palavra, fica lá. Lies die Bibel. Mesmo sem saber o que falar, fique. Auch wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, bleib da mit Jesus. Porque é bom, irmãos, estar aos pés de Es Jesus. ist gut, mit Jesus zu sein. Tenha Jesus como exemplo em todas as áreas da tua vida. Nimm Jesus als Vorbild überall in dein Leben. Aquele filme, não tem? O que Jesus faria? Né? Wie diesen Film, was würde Jesus machen? O que Jesus faria nessa Was situação? würde Jesus machen in dieser Situation meines Lebens? E se aproximem de pessoas que tenham o caráter de Cristo. Kommen mit Menschen nahe, die auch einen Charakter wie Jesus A haben. Bíblia diz, ande com os sábios Die Bibel sagt, wandle mit den weisen Leuten. e você será sábio. Und dann wirst du eine weise Person sein. Geh mit klugen Leute, weise Leute von Gott raus, dann wirst du auch klug sein. Sei mit den Menschen, die Gott nah sind, dann wirst du auch Gott näher kommen. Das ist normal. Amém? Então é isso, irmãos. Nós vamos orar agora. Wir werden jetzt beten. Você tem... Amém? Você tem agora liberdade. Obrigado, irmão. Você tem liberdade. Vamos orar debaixo dessa revelação. Amém? Vamos pedir, Senhor, eu quero andar em Cristo. Lass uns beten, Herr Jesus, ich möchte in Christus leben. A Bíblia diz que nós devemos andar em espírito, né? Mas andar em espírito por onde eu quiser? Não. Em Jesus que é o caminho. Você vê que Jesus é tão forte que ninguém consegue ficar fora dele. Nem Deus fica fora de Jesus. Olha, irmãos, a Bíblia diz que um dia Deus virá e vai todo mundo morar em Jesus. Deus, o Espírito Santo, o Pai, vai todo mundo para dentro de Jesus. Jesus é tão maravilhoso. Ame Ele mais hoje. Jesus ist so wunderbar. Die Bibel sagt, der Vater wird in Jesus wohnen. Der Geist Gottes wird in Jesus wohnen. Die ganze Gottheit wird in Jesus wohnen. Guck mal, wie groß unser Jesus ist.